Irmãos, vamos começar hoje o livro 2 de Apocalipse. Bom, vamos começar hoje o livro 2 de Apocalipse. E não sei se acredito que os irmãos tenham visto as notícias das coisas que estão acontecendo no mundo. É inacreditável, mas como está aumentando aquele tema que eu sempre falo com vocês, como está aumentando no mundo aquele tema que é a chave para a manifestação do anticristo e para o arrebatamento da igreja. Qual é? Uma aliança de paz mundial. Né? Eu tenho falado para vocês, isso é o que a Assembleia de Deus sempre pregou, não é uma novidade que eu trago, não. O que a Assembleia de Deus sempre pregou, né? Se pegar os livros do Lourenço Ouço, lá da década de 30, quando ele chegando no Brasil, né? O que eles pregavam, o que os livros diziam? Eles diziam, os judeus estavam morrendo nas câmaras de gás, e o pastor Lourenço Ouço, a Assembleia de Deus no Brasil, estava pregando que eles voltariam para a terra de Canaã, se desenvolveriam como nação, construiriam um templo, fariam uma aliança com o anticristo, e esse seria o momento que marcaria o arrebatamento da igreja. É importante nós sinalizarmos isso. Tá bom? Há 70, 80 anos atrás, Israel estava passando por essa dificuldade, né, que alguns consideram até que foi a grande tribulação, né, mas não, porque na grande tribulação, pela profecia, tanto de Daniel quanto de Ezequiel, o templo terá que estar construído, porque os dois, e Jesus comprova o que Daniel fala, que o templo terá que ser construído, e a aliança de paz com Israel, em algum momento ela será rompida e atinge o culto, ou seja, o sacrifício é interrompido. Então, a Segunda Guerra Mundial, apesar de Israel ter sofrido muito, mas aquela não foi ainda, vamos dizer, a grande tribulação, porque a grande tribulação, a Bíblia é clara em afirmar isso. Então eu repito para vocês, o que eu estou falando para vocês era o que os missionários pregavam aqui no Brasil há 80 anos atrás, quando Israel estava sendo caçado por Adolf Hitler. É muito significativo você ter a fé de pregar essa mensagem, não? E o que nós vemos acontecer no dia de hoje? O que a Assembleia de Deus pregava há 80 anos atrás está acontecendo certinho. E as outras igrejas, que sempre falavam que Israel não tinha mais chance para eles, católicos e protestantes no caso, né? Eles tem alguns até reconhecendo que erraram redondamente. Tem um vídeo no YouTube, depois vou ver até se eu procuro e mostro para vocês, um vídeo do Franklin Ferreira, em que um entrevistador desses programas aí que aparecem na internet, né, e perguntou a ele sobre Israel. E aí ele falou, olha, nós temos que reconhecer que nós erramos, temos que reconhecer que nós erramos. Olha, e é verdade, né? Só que, pelo jeito, ele ainda não sabe a extensão do erro deles. Não? Mas é muito significativo a pregação daquelas igrejas simples que na história são chamadas de anabatistas, tá bom? Que sempre pregaram esse retorno de Israel. Bom, e agora vamos para a escatologia, né? O que nós vimos semana passada? O Donald Trump e o Putin fazendo uma aliança de paz. Essas alianças são preparatórias. A aliança final ela tem que envolver Israel, tá bom? Até pela profecia de Daniel. Pela profecia de Daniel, a aliança ele faz com muitos por uma semana, mas essa aliança está ligada diretamente a Israel. Então, essa aliança de paz entre o Donald Trump e o Putin, né, que eles estão propondo, que é uma aliança de paz horrível. A Ucrânia está sendo saqueada. A aliança de paz diz para a Ucrânia esquecer, né, os territórios que a Rússia está ocupando nesse momento. Seria mais ou menos assim, por exemplo, a Argentina invadiu o Brasil, tomou Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Mais ou menos 20% do território do Brasil. Estou chutando, acho que seriam mais ainda, né? Talvez teria que incluir Mato Grosso do Sul, tá bom, para ser 20%. É o que ele tomou lá da Ucrânia. E o que o Trump está falando? Olha, eu vou fazer uma coisa boa para vocês da Ucrânia. Vocês vão perder todas essas terras que ele já conquistou,
Então vocês vão deixar para ele e a guerra acaba. Mas, ou seja, é aprovar o assalto, né? E pior, eu estava vendo especialistas da CNN dizendo que, na verdade, o Putin ele não conquistou 20%. Nessa comparação que eu fiz, eu falei Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, aí incluir, por exemplo, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Só que o que os especialistas dizem, que nesse exemplo, por exemplo, Mato Grosso do Sul e São Paulo, na verdade, o Putin não conquistou nada. Está havendo a batalha lá. Então, ou seja, até aquilo pelo que a Ucrânia está batalhando e está resistindo, eles teriam que entregar. Só para vocês verem como é uma aliança horrível. Líderes da Europa estão falando, gente, nós estamos sendo, vamos dizer, humilhados. Só que o que ocorre? Eles não podem... vocês vejam o sistema de controle que está no mundo. Por que eu estou fazendo essa aula? No capítulo 4, nós acreditamos, a Assembleia de Deus sempre pregou, que é o momento do arrebatamento. Tanto que João vai ser arrebatado. Então, a igreja de Laodiceia que nós estudamos é a igreja da última era. E, por exemplo, a Assembleia de Deus sempre pregou, nós estamos na última era. Isso era pregado há 80 anos atrás, 70 anos atrás, 20 anos atrás, isso era pregado. Passando para o capítulo 4, é o momento do arrebatamento. Então veja que significativo as coisas que estão acontecendo no mundo. Essa aliança de paz, ao mesmo tempo, estão acontecendo alianças entre Israel e o mundo árabe. Até o Irã, surgem notícias de que o Irã está numa dificuldade muito grande. E o que ocorre? Os Estados Unidos, irmãos, eles controlam o mundo, na verdade. Tá bom? O que a Bíblia fala de controle que o anticristo fará, que a besta fará, até controlando o que se pode comprar e vender. Veja bem, o Donald Trump ele pode fazer isso hoje. Vocês sabem que tem aí na internet diversos especialistas falando, e é verdade, eu vi repórteres sérios falando. Por exemplo, se o Donald Trump quiser, ele acaba com a internet do Brasil. O Brasil ele não tem uma internet própria. A internet que o Brasil usa vem toda dos Estados Unidos, porque vocês sabem que muito da internet ainda é aquele sistema de cabo que, acredite, passa por dentro do oceano. Você pode pesquisar que você vai encontrar documentários sobre isso. Existem cabos de internet ligando o continente, que começaram a fazer há 100 anos atrás, e esses cabos, muito resistentes, estão lá no fundo do mar e funcionam até hoje. Então o Brasil ele depende, né, dos Estados Unidos, porque tudo hoje tem internet. Imagine se nós tivermos que voltar para o banco para, por exemplo, fazer cheque ou fazer saque no banco de dinheiro. Hoje, a quantidade de agências que existe, né, em cada bairro nem se compara com 20 anos atrás, quando a gente não tinha esse sistema financeiro. E olha só, o Donald Trump ele controla mesmo isso. E esse homem, eu tenho falado para vocês, que me acompanha pelo menos há 6, 7 anos, eu tenho falado para vocês que esse homem, ele não é do bem. Eu posso até estar errado, né? Quando eu estive lá com o irmão Roberto Mancleonice, lá na igreja, né, daquele pastor, eu até falei, eu posso até estar errado. Eu até gostaria que ele tivesse se convertido de fato e que levasse os Estados Unidos, né, a temer a Deus e o mundo a temer a Deus, mas o método dele é horrível, não parece ser um método de cristão. É claro que por um lado tem algumas coisas que ele está fazendo, por exemplo, existem realmente notícias de que o tráfico de drogas tomou a Venezuela e está tomando o Brasil. Então a Venezuela, ele está colocando exército lá para combater essas coisas ruins. Né? Então algumas coisas boas ele está fazendo e por isso as pessoas aplaudem ele. Mas como eu tenho dito para vocês, e é comprovado, quando ele mandou representantes aqui no Brasil durante o governo do Bolsonaro, vieram aqueles pastores satanistas. Isso é muito importante vocês observarem. Essa é uma questão fundamental para nós acompanharmos nos últimos dias. Os pastores daquele grupo chamado Ku Klux Klan, que é um grupo que persegue, captura, tortura e mata negros e outras minorias, esse grupo ele foi fundado por um pastor calvinista e até hoje eles são presididos por um pastor calvinista ligado à maçonaria. Aqueles homens, eles estiveram no Brasil representando o Donald Trump. Você pode pesquisar isso na internet, né?
pastores da Ku Klux Klan. Ku Klux Klan, você escreveu, o Google corrige lá, né? No Brasil, você vai encontrar isso. Esses homens não são do bem, irmãos. Existe uma religião do mal operando e enganando as pessoas. Sábado eu estava dando aula lá em Macaé, o assunto era esse, e até eu comentei, eu falei, está arriscado o Donald Trump chegar no Brasil e ele subir num púlpito da Assembleia de Deus. Corre esse risco. E esse homem é ligado a que tipo de religião? A uma igreja batista protestante, reformada, como você queira chamar, tá bom? Já que eles são calvinistas, né? Que são matadores de pessoas. Eles não são cristãos, não. Eles não são cristãos, com certeza. Eles são satanistas. Então, é esse sistema que está no mundo. Olha o que está acontecendo com os ministros do STF. Tudo bem que nós estamos vendo que está tendo julgamento, tem juízes especialistas, juízes que participaram da Constituição, que eles estão dizendo, eles dão entrevista na CNN, eu cito que a CNN tem muito reportagem, entrevista, então eu gosto, né? Quando tem um tempinho eu boto na CNN, ok? Então eles dando entrevista dizendo, tem coisa errada no nosso judiciário. Né? Eu me lembro uma juíza, não vou nem citar o nome dela, que ela chegou a um ponto, ela falou uma frase, ela disse o seguinte, eu sei que está errado, é uma determinada ação do STF, tá bom? Mas no momento é necessário. Quando a pessoa confessa isso, né, ou seja, o STF está agindo contra a Constituição, mas no momento é necessário. Então, esse é um momento super perigoso. E mais perigoso ainda, por quê? Porque, irmãos, existem evangélicos ligados diretamente com a luta contra esse sistema e contra esses juízes e contra o partido de esquerda, que, sem querer falar em política, mas a história que eu conto para vocês é que a esquerda nasceu lá na Revolução Francesa, e ela nasceu com ódio ao cristianismo. A frase que caracteriza a esquerda é a frase de Diderot, o teórico da esquerda que organizou a Revolução Francesa. Ele disse, nós só seremos livres quando o último rei for enforcado nas tripas do último sacerdote. E vocês sabem que a Revolução Francesa ela executou muitas pessoas, executou reis, executou, né? Então, mas eles tinham um ódio e eles diziam que tem que acabar com o cristianismo. Tanto que eles criaram uma religião para eles. Essa religião até hoje existe. E olha que significativo, o lema dessa religião, os membros dessa igreja colocaram na nossa bandeira do Brasil. Você pode ir na internet pesquisar Igreja do Grande Ser. Qual é o lema deles? Ordem e progresso. Quem foi que colocou na nossa bandeira? Foram homens ligados, brasileiros que estudaram na França, né, que participaram da Revolução Francesa, trouxeram aquela teoria para o Brasil. A Revolução ocorreu em 1790, é século XVIII. Então, aí, no século XIX ocorre a independência do Brasil e todo o processo é feito exatamente por aqueles maçons de esquerda que colocaram essa mensagem na nossa bandeira. Então, para vocês verem como isso está em tudo quanto é lugar, né? Então, esse controle que o Donald Trump tem, que os Estados Unidos têm sobre o mundo, e aquela minha suspeita, aquele livro que eu escrevi, A Besta dos Estados Unidos e o Anticristo, que eu digo que muito provavelmente os Estados Unidos ele é o lugar onde o Anticristo ascende. Porque os Estados Unidos hoje, ele é a besta, ele é o grande poder, ele traz todos os símbolos daquele Império Romano redivivo, já que Daniel capítulo 7, ele fala ali o quarto animal, lá no capítulo 7 você vai ler lá, tem 4 animais, o quarto é o Império Romano, é o que mais nos interessa nessa escatologia. Você pode ver lá que é a interpretação de todos, o animal, ele é, vamos dizer, esfacelado, mas ele não morre, ele se divide. Tá bom? Então o Brasil ele faz parte do Império Romano, do antigo Império Romano. Por quê? O Brasil foi colonizado por Portugal, que fazia parte do Império Romano. Os Estados Unidos, ele fazia parte, os Estados Unidos, ele faz parte do Império Romano. Por quê? Porque a Inglaterra, que colonizou os Estados Unidos, e também a Espanha, uma parte, eles faziam parte do Império Romano.
E também é significativo porque hoje, lá nos Estados Unidos, é que está o local que era chamado culto ao demônio no mundo antigo. É só você pesquisar lá em Roma qual era a casa de Júpiter, que o apóstolo Paulo chama de demônio. Era o Capitólio. Júpiter era chamado de Júpiter Capitolino. Aonde que está o Capitólio hoje? Nos Estados Unidos. E nesse livro, A Besta dos Estados Unidos, o Anticristo, eu conto o que está escrito lá, né, no Capitólio, que tem uma pintura no teto, não? Onde tem Abraham Lincoln e 12 pessoas, né, como os 12 apóstolos, né, como Jesus e os 12 apóstolos, só que é o Abraham Lincoln. E lá está escrito, tornando-se deuses, né, que é apoteose, tá ok? Tornando-se deuses. Então, é muito significativo você ver juízes de um tribunal que eles não poderão ter conta bancária. Exatamente o que o Apocalipse diz, que ele iria controlar o que se compra e o que se compra e vende. Não? E tem pessoas assim, dando sugestões ao STF de buscar, vamos dizer, em outras entidades, porque os bancos vão ter que cortar toda a conta, todo o pagamento dele. Por quê? Porque todos os bancos... Então, por exemplo, o que o Donald Trump está fazendo, os ministros não vão poder, mas o Bradesco, por exemplo, ele não vai poder ter conta, senão lá nos Estados Unidos eles bloqueiam todo o Bradesco. Como é que a instituição vai fazer? E aonde que está sendo movimentado a grande parte do dinheiro do mundo? Olha, eu trabalhei no mercado financeiro, irmãos. O mercado financeiro, ele não para. As empresas de mercado financeiro, eles não param. Eu trabalhei no mercado financeiro de 88 até 96. Tá bom? Quando o pregão fecha aqui na bolsa, tudo, né, normalmente 16 horas, 17 horas, eles fazem o quê? Tem outras partes do mundo, de madrugada, para vocês terem ideia, eles estão operando lá no Japão. Então, o mundo financeiro não para. E não dá para dizer quanto por cento, mas eu já ouvi que 30% de todo o dinheiro do mundo, né, vamos dizer, tem operações ligadas diretamente aos Estados Unidos. E outras negociações, até o Brasil, quando ele compra petróleo da Rússia, o Brasil está comprando petróleo da Rússia, né? Os Estados Unidos está criticando isso. Essa compra, ela tem que ser feita em dólar. O mundo, ele está dolarizado. Então, essa compra tem que ser feita em dólar. Alguns países estão querendo acabar com essa dolarização. Um deles, o Brasil. O Lula fala, né? Vamos dizer, mas não tem condições nem a China. Quem estuda o mercado financeiro diz que não tem como você substituir os Estados Unidos agora. O mundo cairia num problema financeiro tremendo. E o mundo não quer isso. E vou citar aqui que o irmão Roberto Portiche falou, citou também o Drex, né? Que é a moeda digital que vai aumentar esse controle. Você não vai ter mais um dinheiro na mão que você possa comprar onde você quiser. Né? Eles estão dizendo isso e defendendo a implantação dessa moeda digital porque eles dizem que vai ter mais segurança. Por exemplo, né, um terrorista, eles vão conseguir acompanhar onde ele está gastando dinheiro. Né? Então, um certo controle já existe no mundo hoje. Não sei se vocês ouviram falar essa semana, um grande controle, né, melhor dizendo, essa semana, encontraram algumas farmácias pelo Brasil que eram farmácias fantasmas. Não? Que as pessoas, vamos dizer, estavam ali dando nota fiscal como vendendo um remédio, mas na verdade era inventando aquele movimento só para ele poder regularizar um dinheiro e comprar mais drogas no Paraguai que eles estavam comprando. E, vamos dizer, algum rastreio tem hoje, alguma mensagem você manda no Zap para alguém, e não sei se vocês lembram que o STF ele chegou a travar o funcionamento do Zap por um determinado momento, porque eles queriam
pegar todas as informações que tem no Zap. O Zap ficou fora do ar. Então, hoje, o que eles dizem é que o STF não conseguiu. Se você mandar um áudio no Zap, o STF não consegue ver. Se você ligar para alguém pelo Zap, eles não conseguem. Mas se você escrever ali, eles já conseguem. Então existe um controle. Bom, aí acompanharam o pagamento daqui e dali, chegaram nas pessoas, aí viram era tudo fraude, né? E tem até a esposa do político X que cuidava, né, desse sistema. Então não sei se vocês viram, foi um escândalo aí que teve essa semana, né? Bom, mas voltando ao tema da questão do controle financeiro, né? Então você tem um mundo que está vivendo uma busca numa aliança de paz. E o Donald Trump, semana passada, quando ele se reuniu com o Putin, ele falou: estamos falando de uma paz duradoura, tá bom? Não é um cessar-fogo, um armistício, estamos falando de uma paz duradoura, né? Ele é ligado diretamente a Israel, o genro dele é um judeu, ele está, vamos dizer, participando das alianças de paz entre o mundo árabe e Israel. Ele já conseguiu tirar a Síria, que era aliada do Irã e da Palestina, agora é um aliado do Donald Trump. É estranho como as pessoas baixam a cabeça diante desse homem. Ele não parece ser o anticristo porque ele não é judeu. Tudo indicaria que o anticristo deveria ser um judeu, mas tudo indica, ok? Mas tem o genro dele que é um judeu. Então são muitas coisas acontecendo. Eu falo o seguinte: se pegasse uma pregação da Assembleia de Deus sobre esse tema, há 80 anos atrás, isso que eu estou falando para vocês era o que a Assembleia de Deus pregava. Ainda tem um agravante, como eu falei para vocês. Há 80 anos atrás, Israel estava morrendo nas câmaras de gás. 80 anos atrás, Israel estava morrendo nas câmaras de gás. Foi o ano de 1945. É o fim da guerra. E o fim da guerra, exatamente há 80 anos atrás, o que estava acontecendo? Adolfo Hitler, ele acelerou uma forma de... aperfeiçoou, uma coisa horrível, desculpe, mas aperfeiçoou como matar mais judeus em menos tempo. Vocês já ouviram falar nas câmaras de gás? Colocava a pessoa ali, né, botava, vamos dizer, dentro de um salão, 500 pessoas, toda apertada, ligava o gás, depois era só pegar e levar os corpos deles. Foi o método mais rápido, para vocês terem ideia do que estava acontecendo há 80 anos atrás. Existem imagens reais da época, que eles eram tantos judeus para eles matarem, e era tanta bala que eles gastavam, que eles colocavam os judeus em fila já bem magrinho, botavam um bem próximo do outro e davam um tiro para ver se matava mais de um. Então, há 80 anos atrás, era isso que estava acontecendo com Israel. E o que os missionários da Assembleia, o que o pastor Lourenço Ouço, que já estava aqui no Brasil, pregava? Que Israel voltaria para a terra de Canaã, se desenvolveria, se envolveria em guerra, faria uma aliança de paz, né, com o anticristo e iniciaria a grande tribulação. E nesse momento a igreja estaria sendo arrebatada, né? E para completar, se o irmão Roberto me permite, ele até falou, vamos dizer, numa aula aqui, né? Lembrar que agora, irmão Roberto, dia 23 de setembro, ou seja, em 33 dias, vai ter o toque da trombeta. Ou seja, que é muito significativo, vai ter o toque da trombeta agora, dia 23 de setembro. O primeiro toque é 1h da madrugada aqui no Brasil. Olha, deixa eu confirmar aqui para vocês. Vou digitar aqui Rosh Hashanah 2025. Olha, começa às 18 horas, né, do dia 22 de setembro e vai até às 18 horas do dia 23 de setembro. Então, no dia 23 de setembro, 6 horas da manhã, eles vão tocar a trombeta lá em Israel. Aqui no Brasil é 1h da madrugada. Se não tiver horário de verão lá em Israel, que às vezes eles têm horário de verão. Mas eu acredito que o toque da trombeta não segue o horário de verão, que aí altera para 6 horas de diferença para o nosso calendário. Então é muita coisa interessante acontecendo no mundo, né?
muita coisa interessante acontecendo no mundo. E pelo o Apocalipse também, ele descreve que o início da grande tribulação é um período que ocorre assim uma falta de alimento. O mundo tem um período de pobreza. É o que nós vamos ver agora. Num dos selos, dentro da grande tribulação, diz que eles estão vendendo a coisa por peso, porque está faltando alimento. Olha, e o que está para acontecer no mundo agora é isso. Por exemplo, o Brasil, infelizmente, irmãos, o Brasil, vocês podem anotar o que eu estou falando e pesquisar na internet. Eu acompanho sempre, até tem alguns amigos que eu publico para eles. O Brasil, ele está tendo déficit, prejuízo na casa dos bilhões, mês a mês. Isso nos últimos 3 anos. O governo anterior, no último ano dele, ele chegou a ter um lucro, né? Deixou 50 bilhões. Aquilo desapareceu no primeiro mês. Tá bom? O dinheiro está desaparecendo do Brasil. E para completar, além desse prejuízo mensal que o governo está tendo, déficit, as estatais voltaram a dar prejuízo. Tá bom? E o governo está pegando empréstimo. Você pode ver que é isso que está acontecendo com o Brasil. Então, pode pesquisar o que eu estou falando com vocês. Vamos considerar a possibilidade, né, como alguns acreditam, tá bom? Que o arrebatamento esteja para acontecer, aconteça. O que está profetizado é que realmente o mundo vai cair, né, num período de fome, de doenças. Tá bom? E existem doenças, vamos dizer, correndo pelo mundo, até aqui no Brasil também, que graças a Deus não se transmite tão fácil quanto o vírus, né, da gripe, né? Mas que está atingindo muitas pessoas. Tá bom? Então, para nós iniciarmos esse capítulo 4, né, o segundo livro, esse momento de introdução.